Olá, começa agora mais um programa Céu Escola de Profetas. E nós hoje vamos começar um assunto muito interessante. E você que queira entrar em contato conosco, você já pode participar pelo nosso Instagram, @RedeGospelTV. E hoje nós vamos falar sobre atos proféticos. Bispo G, o que são atos proféticos? Bom, o ato profético é uma atitude física, simbólica, representativa que fazemos com o objetivo espiritual de trazer a interferência de Deus em nossas demandas. No Antigo Testamento nós temos várias experiências desses atos. Então a gente vê, por exemplo, pessoas que tomam parte físicas por algo espiritual. E nós vamos falar aqui de muitos desses atos e também de elementos proféticos. Então, a Bíblia, ela deve ser tratada integralmente. Nós não podemos invalidar o Antigo Testamento. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa e simplesmente um desses homens, que se acham muito sábios, acham que deveria separar o Antigo Testamento do Novo Testamento. Eu acho isso um absurdo, porque o Antigo Testamento, obviamente, mostra o relacionamento de Deus com o povo de Israel. E o Novo Testamento, esse relacionamento se aprofundando para todo ser humano. Mas não dá para descartar. O próprio Senhor Jesus fala que ele veio cumprir com o Antigo Testamento, que era chamado, inclusive, a lei. Então Jesus veio cumprir com a lei e não para descartar, Outros, tem heresias de todo tipo. Tinha um outro herege que falavam que eram dois deuses, que Yahvé era o Deus do Antigo Testamento e Jeová, seria Yeshua, é o Deus do Novo Testamento. Há um único Deus, um Deus todo-poderoso, soberano, um Deus de amor, mas também um Deus de retidão e de santidade. Então, falando sobre atos proféticos, elementos proféticos, Bispo G, no Novo Testamento, nós vemos, existe a permissão de atos proféticos? Lógico, muitos. Um dos principais exemplos de um ato profético com elemento profético é a ceia do Senhor. Então veja bem, o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é a manifestação da morte do Senhor Jesus, a representação de algo que aconteceu, que foi a morte do Senhor Jesus, e o derramar do sangue dele para que nós fôssemos perdoados do pecado. Então, nós fazemos isso. Então, o próprio Jesus fala, que quando estivessem reunidos no nome dele, deveríamos fazer dessa maneira. Então, para nós entendermos que às vezes a pessoa fala, o Antigo Testamento é uma coisa, o Novo é outra. Não, nós não podemos desmerecer. Então, nos foi confiado, através da palavra de Deus, a Bíblia diz, isso está na carta aos Romanos, que aos judeus, aos hebreus, foram confiados os oráculos do Senhor. Então, nós não podemos de maneira nenhuma desprezar aquilo que são as revelações que procedem de Deus. E a ceia do Senhor é um exemplo de um ato profético e de elemento profético. Então, o que é o elemento profético, bispo? É o pão. Então, o pão é o corpo de Cristo. É o símbolo do corpo de Cristo, que é partido, distribuído por todos, no momento da comunhão, do partir do pão, a pessoa come se alimentando do corpo de Cristo. E o que é o cálice de vinho? O cálice de vinho é o símbolo do sangue. Mas é tão sério espiritualmente isso, que nós percebemos que a maneira que o apóstolo Paulo coloca, ela é muito forte, ela é muito sólida. Ele coloca não só como um elemento profético, ele coloca esse elemento profético como algo verdadeiro que está colocado sobre ele. Vamos ver, para você entender melhor, 1 Coríntios 11, versículo 24, que diz assim: E tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então vejam que a ceia, ele coloca aqui como algo muito sério. Ele não fala, olha, é símbolo da minha morte. Não, ele coloca muito claramente aqui, olha, isto, o pão, é o meu corpo. Então vejam que ele está dando a algo físico a manifestação do que é espiritual. Isso é um elemento profético, é o pão. E aqui mais ele fala sobre o cálice. Veja, tomou também o cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então ele fala, esse cálice é o símbolo, não, é a nova aliança. Então vejam que ele atribui profeticamente aquele cálice a aliança que é feita. Então aí nós vemos dois elementos proféticos, pão e o vinho, no caso o suco de uva, para nós que usamos hoje. E a atitude profética é o quê? É você comer e beber. Todas as vezes que o comeres ou beberes, estarás celebrando. O que é uma celebração? É você pondo em prática algo que você aprendeu. Como? Com alegria. Então, a ceia do Senhor nada mais é do que ato profético com elemento profético que mostra a comunhão que nós temos e a importância do corpo de Jesus ter sido dada para que nós fôssemos perdoados dos pecados. Então, todos nós carecemos do perdão do Senhor. Existe o pecado original. Então, Jesus perdoou todos os nossos pecados. Todos, inclusive o pecado original. E os que nós vamos adquirindo com o tempo? Fica aí a pergunta. Ou você não peca mais? Ou você é santinho? Cadê a tua auréola? Cadê as asinhas? Já tá... Não, todos nós pecamos. E por nós pecarmos, nós temos um ato profético com um elemento profético que ali nós celebramos a morte do Senhor. E somos o quê? Purificados dos novos pecados que, infelizmente, a gente tem no nosso dia a dia. Um segundo ato profético com elemento profético é o batismo nas águas. É a declaração pública da salvação que você teve em Cristo, da sua fé em Cristo, que você manifesta como ato profético. E é bem interessante esse ato profético. Como é que é isso? Então o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele fala o quê? Que nós fomos mortos, sepultados nas águas do batismo e renascemos por uma nova vida com Cristo. Então mostra claramente o quê? O batismo. A pessoa morre, é sepultada nas águas do batismo e renasce uma nova criatura. Então, a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então nós vemos aqui nessa passagem que o batismo não traz a salvação, mas ele faz parte da salvação. Quem crer e for batizado. Então o batismo é um ato profético, um elemento profético que é a água, que faz parte do processo de salvação nosso. Então, não fica somente no etéreo, no espiritual. Então, nós temos a necessidade de ter atitudes proféticas para que nós possamos entender o contexto espiritual e a grandiosidade de coisas que acontecem no mundo espiritual. Isso é muito importante. Então, a palavra de Deus, na carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 13, diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, encravando na cruz. Então vejam que aqui o apóstolo
Paulo, na carta aos Colossenses, ele fala a respeito de algumas coisas muito importantes, porque nós temos que entender que determinadas situações que houve naquele tempo, elas são muito importantes no tempo de hoje também. Então, a Bíblia fala, inclusive, de atos proféticos que Jesus fez nas suas curas. Como, bispo? Jesus curando com atos proféticos, elementos proféticos, sim, e várias vezes. Não foi uma nem duas. E alguns muito importantes para nós entendermos como se processava esse ato de fé. Porque o ato profético é um ato de fé que mobiliza o mundo espiritual. Vamos ler João 9, versículos 6 e 7, que diz assim: dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então vejam que impressionante esse ato profético feito com um elemento profético. O que Jesus fez? Pegou o pó da terra, misturou com a sua saliva, fez barro, colocou sobre os olhos do cego e falou: vai ao tanque, que é o tanque de Siloé, que quer dizer o tanque do enviado. Ele foi enviado e voltou vendo. Lavou-se e voltou vendo. Então, o processo desse ato profético é importante. Primeiro, Jesus pega a sua saliva, santa saliva, mistura com o barro. Da onde veio o homem? Do pó da terra. Então, aquilo que havia de distorção na formação daquele homem que nascera cego, a saliva que sai da boca de Deus, do Logos, é a palavra transformadora, misturada com a essência natural do homem, que é o pó da terra, trouxeram a cura. Mas aonde ele é curado? É no envio. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Então, é um lado muito importante da gente entender o que é o contexto profético. Porque poderia só passar o barro, ele seria curado. Mas porque ele foi, lavou-se e voltou vendo? Porque era um processo o quê? Que nós temos na nossa vida, para que haja uma reconstrução em áreas da nossa vida. Haja uma reposição daquilo que nos foi extraído na nossa condição de raça humana, através do ato profético e do elemento profético. E a gente vê agora um outro ato profético com um elemento profético também. Então, Marcos capítulo 8, versículo 23, também a cura de um cego. Marcos 8, 23 diz assim: Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Então vejam que nesse ato profético, com o elemento profético, ele tira o homem da aldeia. Então, às vezes nós temos uma maneira de crer. E nós muitas vezes queremos que se processe da nossa forma. Então aqui, vejam que Jesus toma o cego pela mão, porque não é somente uma cura, é um sinal. E ele o tira e o leva para fora da aldeia. Havia um objetivo no Senhor de tirá-lo para fora da aldeia. Bispo, as testemunhas que estavam lá, não sei, mas uma coisa é importante. Aí ele pega a saliva e passa sobre os olhos. Então aqui ele nem usou o pó da terra, mas a saliva. Mas não deixa de ser ato profético e elemento profético. Então o cego começa a enxergar de novo. E Jesus pergunta: tá tudo bem? E ele fala: olha, eu estou enxergando homens como se fossem árvores. Jesus pega, põe mais saliva nos olhos dele e ele volta a enxergar normalmente. Então a gente vê até um processo com elemento profético. Não foi algo feito de uma vez. Então existem situações na nossa vida que são
processadas. Não é de uma hora para outra. Mas vejam que o que deu o alento para esse processo foi o Senhor. Agora, essa última cura também com elemento e ato profético de Jesus, ela é impressionante. Porque havia uma expectativa por parte do povo e Jesus fere essa expectativa com a vontade dele. Vamos ver Marcos 7, 32 a 33, que diz assim: Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Então vejam que interessante. Qual era a expectativa do povo? Jesus vai chegar, impor as mãos e ele vai ser curado. Só que Jesus primeiro tira do meio do povo. Então, algo muito importante. Nós temos que entender que a maneira que o Senhor quer fazer é diferente daquilo que o povo quer que seja feito. Então a gente vê muita religiosidade, a gente vê muita pessoa também indo para um outro lado, que é o lado místico. Então as coisas de Deus, elas têm um equilíbrio. Mas nós não podemos desprezar de maneira nenhuma elementos proféticos e atitudes proféticas como essa. Então você fala, Jesus não precisa de saliva para curar. Não precisa, mas ele usou. Jesus não precisa tirar o cego do meio do povo, mas tirou. Jesus não precisa pôr barro. Precisa, mas fez. Ele poderia ter feito de outra forma, mas ele deixou caminhos com elementos proféticos e atos proféticos. A expectativa do povo da igreja era qual? Jesus vai chegar e impor as mãos. Jesus tira do meio do povo, leva para fora e pega a saliva. Primeiro, põe o dedo no ouvido do surdo. E pega a saliva dele e põe na língua do gago. Que ele era gago. Eu falei, estava pensando, ainda bem que se fosse o cego era mais fácil, né? Agora o gago e surdo está enxergando o que Jesus está fazendo, né? Então, às vezes, o preconceito é meio complicado. Mas ele pôs a saliva dele na língua do gago e ele voltou a ser curado. O que vocês acham? Ato profético? Elemento profético ou não? Então, os ritos, vamos colocar assim, do passado, eles são substituídos por elementos proféticos pelos hebreus e por nós também. Então, a ceia do Senhor, que antes era Páscoa, ela se tornou a ceia do Senhor, pão e vinho. Então, existem várias situações, por exemplo, a mezuzá, ela é um elemento profético e que tem no bojo dela vamos dizer assim, um ato profético. Depois nós vamos tratar um pouquinho melhor. Mas vejam que muitas curas no Antigo Testamento foram efetuadas através de atos proféticos. Vamos abrir em 1 Reis 17, versículo 21, que diz assim: E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então, vejam bem, Elias não podia ter curado sem colocar o seu corpo sobre o menino? Poderia, mas por que não fez? Porque, obviamente, aquele momento exigia um ato profético, uma atitude profética. Então, o 3 é um referencial muito importante na palavra de Deus. Vamos dar um exemplo do Novo Testamento, os 3 dias de ressurreição. Então vejam que ele se deita sobre o menino 3 vezes. E aí é que o Senhor vem e traz o alento, fôlego de vida sobre o menino que estava morto. Uma outra atitude profética com cura está no 2º livro dos Reis, capítulo 4, versículos 34 e 35. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto, uma vez de lá para cá,
e tornou a subir e se estendeu sobre o menino, esse espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Olha que interessante. Vejam que aqui também tem um ato profético com elemento profético. Então ele se coloca 3 vezes sobre o menino. Coloca a sua boca sobre a boca do menino, os seus olhos sobre os olhos. Quer dizer, tem todo, vamos dizer assim, uma cena espiritual, um ato profético para que a vida retornasse àquele menino. E foi o que o Senhor fez. Honrou a atitude e o ato profético de Eliseu. Vimos Elias fazendo atos proféticos, resultados proféticos. Vemos Eliseu também tomando atitudes proféticas e tendo resultados proféticos. E vamos ver mais uma vez Eliseu. Vamos ler 2 Reis 5,14, que diz assim: Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Então vejam no Antigo Testamento essa cura, a cura de Naamã. Vejam que a orientação dada pelo profeta foi a seguinte: você tem que mergulhar 7 vezes. Ah, bispo, se mergulhasse 5 não dava certo? Não. Se mergulhasse 6 não dava certo? Não. Tinha que ser 7. Era um ato profético, um elemento profético que exigia um lavar, um regenerar, e era um processo que aquele homem, aquele general, precisava viver espiritualmente. E quando ele venceu as suas deformações, os seus questionamentos, a prepotência, a arrogância, uma série de coisas, e mergulhou as 7 vezes, na 7ª vez a pele dele se tornou como a pele de um bebê. Vamos ver de novo o profeta Eliseu. 2 Reis 13, versículo 18. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os ciros até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os ciros. Então veja que interessante. Então Eliseu está enfermo. O rei vem visitá-lo. Vem lá sentir a dor do profeta, porque o profeta estava com uma sentença de morte. Era uma doença que ele iria morrer. E, ao contrário da expectativa do rei, o profeta vem e fala: opa, quero que você vença o teu inimigo principal. Eram os sírios. E aí ele fala o profeta fala para o rei: atira quantas flechas você precisar para ter vitória contra os sírios. E aí o rei vem, atira 1, 2, 3. 3 flechas. Acho que tá bom. Aí o profeta fica revoltado. Como? Só 3 vezes? Você deveria ter ferido 4, 5, 6 vezes e você teria a vitória completa. Como você só tirou 3 flechas, você vai vencer só 3 vezes. Como é que você me explica essa situação? Não existe elemento profético e consequência do elemento profético no futuro? Deu 3 flechadas, 3 vezes a vitória. Se tivesse dado 5 ou 6, venceria definitivamente. Então vejam a importância de um ato profético e um elemento profético. Nós, a Igreja Renascer em Cristo, graças a Deus, nós temos uma direção de Deus todos os anos. E a cada ano nós temos a direção para termos elementos proféticos que têm sido incríveis na minha própria vida. Então, por exemplo, neste ano é o ano de Josafá, é o ano da espada de Josafá. Mas por que, bispo, da espada de Josafá? Porque o que é a espada de Josafá? É a palavra de Deus. E algo muito importante é que Josafá, ele só vai participar de guerras por não estar na vontade de Deus. Ele entra em 2 guerras porque ele fere o princípio de obediência, se alia a 2 reis inimigos de Deus
e entre em guerra. Mas nas duas guerras, é Deus quem entra nas guerras dele. Então, numa delas, os seus inimigos lutam entre si e ele só vai lá para buscar o despojo. Na outra, o Senhor derrama águas, torrentes, enchem as covas que o Senhor, através do profeta, mandou que se abrissem. E o que acontece? Quando o povo vai lá achando, isso aí é sangue, porque bateu o reflexo do sol naquelas águas, fala, Israel, os reis se mataram entre si. E quando os moabitas chegam lá, eles são pegos de surpresa. E os israelitas é que entram na guerra. Josafá não entrou na guerra. A guerra é de Israel. Então esse contexto é muito importante, porque a palavra profética de Josafá é que você vai se posicionar, mas é a palavra de Deus é que vai trazer para você a vitória. Quem vai entrar na guerra é o Senhor. Então, por isso que a espada de Josafá, que nada mais é do que a palavra de Deus, que tem poder. Então, uma das passagens proféticas de Josafá é que haverá paz por todos os lados. E só há paz usando esse elemento profético que é a espada de Josafá. No ano passado, foi o escudo e a espada, ano de Paulo. A carta aos Efésios fala sobre o quê? As armas espirituais, a armadura espiritual. O escudo ao qual as setas inflamadas do maligno não entram. E a espada, que é a arma de ataque, que nada mais é do que a oração, a palavra de Deus, que não volta vazia. Então o apóstolo Paulo, inclusive, é um outro contexto totalmente diferente. E nós percebemos que a espada do Espírito, ela é usada, mas o escudo da fé também. Proteção e ataque. Esse ano é espada. É só ataque, porque proteção é o Senhor quem está nos guardando. E teve o ano de Isaías, que é a águia, um símbolo profético de Isaías, no capítulo, se eu não me engano, 44, que fala sobre a gente subir, 41, subir com asas como águia. Então é um símbolo profético, a águia tem uma visão do alto, tem uma série de desdobramentos que aquele elemento profético nos trouxe. E agora o que são? Nada mais do que elementos proféticos que, manifestando a nossa fé e obviamente abençoando a igreja, nós vivemos essa dimensão. Então todos os anos, eu por exemplo, no ano de Isaías, eu fiz 7 águias, né? Vamos dizer assim, profeticamente para a minha vida e a vida da minha família. Nesse ano, já fizemos 4 espadas de Josafá e uma delas um bispo fez pela minha vida. E placas também, fizemos a de diamante. Então, nós entendemos, e é incrível como Deus nos abençoa pelos nossos atos proféticos e as atitudes proféticas que a gente faz, obviamente, em prol do quê? Do crescimento da igreja, da salvação de vidas e principalmente do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se algumas pessoas interpretam de forma errada, falam, isso é mandinga, isso é idolatria, não. Isso é um elemento profético, ato profético, tem em toda a Bíblia, o próprio Jesus curou com elementos e atos proféticos e a gente faz da mesma maneira. Bom, mais uma vez eu quero fazer um convite para você que está aí na região de Guarulhos, eu e o Bispo G, a Bispa Alice Tenuta, aguardamos você e a tua família na Renascer Guarulhos, na Avenida Salgado Filho, 1412. Então, todas as noites, 20 horas, no domingo, às 8, 10, 16 e 18 horas. Temos também Renascer Alto de Santana, na Avenida Água Fria, 1251, em São Paulo, e Renascer Vila Galvão, também em Guarulhos, Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3193. Valeu, Deus te abençoe, tempo de vitória e visitação. Tchau, tchau.